Um pouco sobre Pablo Marçal, porque a declaração de bens do Pablo Marçal, a Justiça Eleitoral, omitiu uma empresa e reduziu em pelo menos 22 milhões de reais o valor do seu patrimônio. Essa é uma reportagem que está na nossa página aqui do UOL. O candidato informou ter um patrimônio de 193 milhões e meio de reais, mas o total real, se forem adicionadas as omissões, seria de 215 milhões de reais. O candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, está envolvido em uma polêmica significativa após ter omitido uma empresa e subestimado seu patrimônio em pelo menos 22 milhões em sua declaração de bens à Justiça Eleitoral. Marçal declarou possuir um patrimônio de 193,5 milhões, mas esse valor poderia ultrapassar 215 milhões se as omissões forem consideradas. Entre os itens omitidos estão uma empresa e valores de outras duas, que foram subestimados em comparação com os registros na Receita Federal. Marçal justificou o ocorrido como um erro simples, coisa de contador, em entrevista à colunista Raquel Landim, do UOL. Segundo ele, sua equipe jurídica já está corrigindo os números apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, afirmando que se tratou de um erro de digitação. A campanha de Marçal ainda está dentro do prazo legal para retificações, e esclarecimentos foram solicitados pelo UOL. A situação é potencialmente grave, visto que a legislação eleitoral exige que os candidatos declarem seus bens conforme os valores registrados na Receita Federal. No entanto, Marçal teria declarado empresas como a Marçal Participações e a Marçal Holding com valores inferiores aos informados à Receita, o que configura uma discrepância significativa. Além disso, Marçal controla outras 3 empresas que não foram listadas ao TSE, mas não precisaria declará-las por estar registrado apenas como administrador. A omissão de bens ao TSE totaliza 22,22 milhões. Dentre as empresas não declaradas, destaca-se a Flat Participações, uma companhia do ramo imobiliário, onde Marçal detém 50% das cotas, um valor equivalente a 500 mil reais, que não foi informado. Em casos como esse, a omissão pode configurar crime de falsidade ideológica eleitoral, conforme previsto no Código Eleitoral. A jurisprudência do TSE prevê punição em casos onde a omissão possa causar desequilíbrio ou prejuízo à disputa eleitoral, o que pode acontecer dado o valor elevado das omissões de Marçal. Diante dessa situação, especialistas em direito eleitoral, como Fernando Neisser, apontam que as omissões de Marçal podem ser consideradas graves e podem, em tese, configurar crime eleitoral, como falsidade ideológica para fins eleitorais. Essa interpretação rigorosa pode levar a consequências legais sérias para o candidato, dependendo do julgamento do TSE. A prática é considerada ilegal. O Tribunal Superior Eleitoral determina que o registro da candidatura deve listar os bens conforme o seu valor declarado à Receita Federal. Marçal controla ainda outras 13 empresas que não constam na lista entregue ao Tribunal Superior Eleitoral. Mas, como ele é registrado apenas como administrador dessas empresas, ele não precisa declará-las. A Raquel tem informações, inclusive, do que o Marçal disse a respeito dessa omissão. O que ele falou, hein, Raquel? Fabiola, essa é uma reportagem, né, da nossa equipe de política aqui do UOL, em que eles vão batendo o que foi declarado pelos candidatos com o que está na Receita Federal e esbarraram aí nessa informação importante dessa omissão na declaração de Pablo Marçal, que dá uma omissão de 22 milhões de reais. Eu fui conversar com o Pablo Marçal e perguntei para ele o que tinha acontecido. E ele me respondeu, né, palavras dele, que foi um erro simples, coisa de contador. Fui questionar também o seu advogado, ele me pediu para falar ali com a parte jurídica. Segundo os advogados do Pablo Marçal, teria ocorrido um erro de digitação na hora dos contadores fazerem a declaração e que eles estariam encaminhando a revisão dos dados para o Tribunal Superior Eleitoral, que ainda estaria dentro do prazo para fazer isso. Falei também com estrategistas ali dentro da campanha do Marçal e o que eles estão defendendo é o seguinte: olha, não foi intencional. O Pablo Marçal, ele é o candidato que defende esse discurso de ser bem-sucedido, de ser rico, ele usa isso como um ativo eleitoral. E dentro desse discurso, quanto mais patrimônio, melhor. Então, ele não teria, segundo eles, interesse nenhum em diminuir o seu patrimônio. Por isso que eles estão defendendo esse argumento de que teria sido uma coisinha simples ali, um erro de digitação, conforme me disse o Marçal. Agora, essa prática, você declarar bens abaixo do valor que está escrito ali na Receita, ela é ilegal, né? Tem a resolução ali do TSE que determina que isso não pode ser feito. O que eles estão falando é que eles vão corrigir os números que foram informados ao Tribunal Superior Eleitoral, Fabiola.
Vamos lembrar que Al Capone também reclamava de que era um erro de contador, o que quando ele foi pego atrás do século passado, né? Aliás, qualquer pessoa relacionada ao crime organizado sempre culpa o pobre do contador. Muitas vezes, é claro, o contador faz malabarismos, né? Essa justificativa que o Pablo Marçal deu, que a campanha dele deu, de que é uma pessoa bem-sucedida e por isso não teria problema, porque quanto mais dinheiro, melhor, conversa para boi dormir, né? A gente espera que o candidato dê uma justificativa bem melhor do que essa, né? Porque é o seguinte, o fato é que pode ter sido uma falha? Pode. Foi um erro de digitação? É claro que não. Um erro de digitação quantas vezes? Você omite uma empresa, você reduz o valor relacionado de duas outras empresas, né? Isso na declaração eleitoral. Ninguém tá falando, não é uma folha de papel de padaria em que a pessoa fez uma conta e entregou. Não, é o mais importante documento que a pessoa precisa entregar no momento da sua candidatura. É a sua declaração de bens, é a transparência. Então, o que acontece? Pablo Marçal, que quer ser prefeito de São Paulo, começa devendo em transparência para dizer o mínimo. Ele não foi transparente com relação ao tamanho de suas propriedades, ao tamanho do dinheiro que ele tem e onde está investido. Ah, mas para mim seria melhor. Quanto mais dinheiro, melhor, porque o povo vê que eu sou bem-sucedido. Ok. Essas empresas, nesse sentido, passam a ser, inclusive, alvo de investigação. Deveriam ser alvo da sociedade, botar a lupa em cima disso. Por quê? O que ele estava escondendo? Por que essas empresas especificamente ele reduziu e tirou o pé? Por que ele não declarou a outra? Qual que é a razão disso? Né? A gente vai acreditar pura e simplesmente de que foi um erro? Não, uma sequência de improváveis erros ou que tem caroço no angu? Né? É muito ruim para alguém que quer ser responsável por um dos maiores orçamentos do país, né, operar num nível de transparência e operar numa justificativa como essa, a partir do pressuposto que o eleitor é bobo. Né? Isso pode colar com os seguidores dele. Agora, com o restante da população, ele mereceria dar uma resposta um pouco melhor do que erro de digitação. Poderia até falar, assumir a incompetência, coisa que ele não gostaria de fazer, porque ele cresceu com base na ideia da competência. Mas, no mínimo, isso é incompetência ou isso é má fé. No mínimo, incompetência ou é má fé. Está aí um subsídio para ser investigado pelos colegas, né, e por toda a sociedade. Né? Agora, aceitar essa desculpa do jeito que é dada, que é erro de digitação, é forçar a amizade. Isso é coisa de quem brinca de esconde-esconde com o fisco, né, com a Receita Federal. E erro de digitação é uma argumentação até ridícula, né, porque há uma companhia lá, uma tal de Marçal Participações, que ele diz que controla 90%, e ele menciona um valor de 450 mil. Só que na Receita está lá que a empresa tem um capital social de mais de 2 milhões e 800, né? E aí, se você vai ver os tais 90%, daria 2 milhões e 555, quer dizer, os números não comportam erro de digitação. Houve, de fato, uma omissão deliberada. E aí é preciso encontrar as razões para que isso tenha ocorrido, né? Agora, espanta, no caso do Pablo Marçal, é que tudo em torno do candidato é meio farsesco, né? Ele omite uma condenação criminal, diz que não houve a condenação, depois esfregam a sentença na cara dele, ele diz, não, em verdade isso prescreveu, como se prescrição fosse sinônimo de sentença absolutória, né? Diz defender os valores da família e escora toda a sua estratégia discursiva na ofensa, nos ataques de baixo calão, faz disso uma arma nas redes sociais, né? E se vende como um milionário bem-sucedido e, ao declarar os bens à Justiça Eleitoral, omite 22 milhões, omite participação em empresas. Então, vai ficando uma aparência de um candidato fake, né? Tudo em torno dele tem algo de falso. Agora, isso tem feito um tremendo sucesso junto ao eleitorado, né? Porque ele não está propriamente numa posição desvantajosa nas pesquisas, não está liderando, mas também não está no pelotão no pelotão que exibe lá os piores índices de intenção de voto. Então, algum êxito eleitoral ele está tendo, né? E é possível que, com tanta informação esquisita em torno do candidato, é possível que um pedaço do eleitorado se anime a lançar um olhar mais atento para o Pablo Marçal. Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo, enfrenta sérias acusações após omitir uma empresa e subestimar em 22 milhões reais seu patrimônio declarado ao TSE. Marçal justificou o erro como um deslize de contador e prometeu corrigir os valores junto ao tribunal. No entanto, a omissão pode configurar crime de falsidade ideológica, conforme o Código Eleitoral, e comprometer sua campanha. A resposta do TSE será crucial, podendo estabelecer um novo padrão de fiscalização para candidatos. Marçal precisa não apenas retificar as falhas, mas também reconstruir sua credibilidade com os eleitores. Se não conseguir provar que as omissões foram inocentes, sua carreira política pode sofrer um golpe irreparável.
colocando em risco tanto sua imagem pública quanto a confiança no processo eleitoral. Fique atento. Continuaremos acompanhando todos os desdobramentos desse caso. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Deixe seu like se curtiu o vídeo e, claro, queremos saber sua opinião. Comente abaixo o que você acha desse assunto e participe da discussão. Sua voz é super importante para nós.